estamos trabalhando a série de mensagens sobre firmes nas promessas. Vamos ver se tem o telão aí. Cadê o firmes das promessas aí? Certo? E quando nós olhamos, temos trabalhado promessas do Senhor. Você tem confiado no Senhor, nas promessas que Ele tem para a sua vida? Você tem confiado que o Senhor tem cuidado de você? Você tem confiado que Deus tem planos lindos para a sua caminhada, para a sua jornada? E quando eu vou aqui para as Escrituras, nós temos muitas promessas, temos inúmeras promessas, mas sabe, tem uma que ela é principal, ela é a mais extraordinária, e hoje eu quero falar sobre essa promessa. E às vezes as pessoas olham de uma forma muito simples, e não entendem todo o reflexo que essa promessa, ou confiar nessa promessa, gera na nossa vida. E quando nós falamos da principal promessa que está nas Escrituras, qual é? Vamos ver quem sabe. A volta de Jesus, salvação. E aí, o que mais? É isso? Está tudo ali. É o perdão dos pecados e a oportunidade de nós termos a vida eterna. Essa é a principal promessa. Então hoje eu quero olhar para a história da humanidade, e a principal promessa que nós temos nas Escrituras, ela está ligado a restabelecer o projeto original de Deus para as nossas vidas. E eu quero hoje aprofundar um pouco mais. De repente, toda quinta-feira, quando nós fazemos um apelo aqui, você está acostumado a ouvir. É muito interessante que eu estava conversando com alguém essa semana e falou assim como você fala lá no culto, é aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. É verdade. Eu aceito o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Mas esse é o início do processo. Porque eu posso simplesmente entender que existe uma promessa de vida eterna. Eu posso entender que existe uma promessa de perdão de pecados e não tomar posse definitivamente, plenamente dessa promessa. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós já entendemos que Deus criou o homem, imagem e semelhança dele. Gênesis 1, 26, 27. E ali existe algo que está ali no versículo 27, que ele fala assim: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. Existe uma promessa que está na criação. Deus nos criou imagem e semelhança dele e nos deu uma promessa de domínio, uma ordem de domínio. Mas sabe, quando o pecado entra no mundo, o projeto original de Deus, ele é interrompido, não por culpa de Deus, mas pelo livre-arbítrio. Que uma das coisas que nos faz imagem e semelhança do Senhor é o livre-arbítrio. Eu tenho o poder de decidir. Eu decido. Imagine se Deus criasse somente, Deus é onisciente, não é verdade? Imagine se Deus somente gerasse pessoas que fossem adorá-lo. Ele não nos daria a nós uma oportunidade de decidirmos adorá-lo. E é muito diferente você ser obrigado a fazer algo, de você fazer algo porque você deseja fazer algo. Então, adorar a Deus, o testemunho que nós tivemos aqui é muito especial, porque eu adoro a Deus, e Deus me deu uma segunda chance. E eu digo assim, que não é a segunda vida, é a terceira vida. Porque a primeira vida foi o nascimento natural, a segunda vida foi o nascimento espiritual. E a terceira agora, que deu mais um fôlego de vida, para poder realmente continuar a adorá-lo. E o desejo de adorar não está ligado a uma obrigação, mas um desejo que está no meu coração. Mas sabe quando o pecado entra no mundo, e como consequência dessa desobediência, nós vamos verificar lá que em Gênesis 3:8, Adão e Eva, eles depois que eles desobedeceram, eles perceberam que eles estavam nus. E é tão interessante porque eles não percebiam essa malícia vem depois do pecado. E ali fala que ele ouve os passos de Deus. E eles ouvem os passos de Deus, eles se escondem. E aqui nós vemos uma característica muito especial, naquele momento onde Deus se relacionava com o homem. Ele estava ali no jardim,
caminhando pelo jardim, se relacionando, porque o homem foi criado de uma forma linda, especial, admirável. Quando nós vamos lá no Salmo 139, ele fala que cada um de nós, você, desde o ventre da sua mãe, Deus já sonhou com você, Deus colocou um propósito em você, e Deus sonhou com você e colocou em você um potencial. E não tem ninguém com o seu potencial, não tem ninguém parecido contigo ou semelhante a você. Parecido até pode ter, mas semelhante, igual, não tem. Você é único, é única. Então, quando eu entendo que o projeto original de Deus foi interrompido pelo pecado, aí eu posso pensar assim, mas daí, como é que eu faço? E agora, Jeremias 29:11 diz lá, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. O plano que Deus tem para você é conhecido por Ele, e Ele sabe. Se eu quero conhecer os planos para a minha vida, eu preciso me conectar com aquele que já está no meu futuro e que conhece os planos que Ele tem para mim, que sabe os planos que Ele tem para mim. Mas Ele diz ali, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar uma esperança e um futuro. Então o homem foi criado para ser eterno. Mesmo após a queda, o homem tem com o Senhor uns planos para cada um de nós. Mas é 1 Timóteo 2,4, diz: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao conhecimento da verdade. Então, a promessa de Deus, para que nós possamos entender o perdão de pecados e a vida eterna, é para que nós possamos ser salvos e ter um conhecimento da verdade. Você tem vivido debaixo da verdade ou da mentira? Você tem acreditado naquilo que as pessoas falam sobre você? Ou você tem acreditado naquilo que Deus fala sobre você? Porque ter o conhecimento da verdade, entender a dimensão da vida eterna e do perdão dos pecados, me leva a viver um outro nível de vida. Eu paro de sobreviver e eu começo a viver uma vida plena. E essa vida plena não tem a ver com condição financeira, não tem a ver com conhecimento cognitivo, formal, tem a ver somente com o coração quebrantado e sensível para tomar posse da promessa de perdão dos pecados, da promessa de uma vida plena. Conversava essa semana com um irmão e eu perguntei se ele tinha plena certeza da salvação. E a resposta foi: não. Não tem, não. Porque, embora tenha crescido na igreja, ele fez muita coisa errada e ele achava que não tinha salvação para ele. A minha pergunta foi muito simples: você não se perdoa? Não. Então, por que você se acha melhor do que Deus? Porque Deus já te perdoou. E é tão simples. Quem não conhece e não entende o perdão dado por Deus, continua com o chicotinho. Tá. Eu fiz um aborto, eu adulterei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu perdi. E eu começo a caminhar com um chicote que não vem de Deus. Eu, usando o meu livre-arbítrio, eu dei legalidade para Satanás continuar me acusando. Quando eu tenho certeza, eu tomo posse da promessa de perdão de pecados, aí eu vivo uma nova vida. Romanos 3, 22 a 24 diz lá, não há distinção. Quando ele fala não há distinção, todos nós estamos no mesmo barco. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. A maldição era para todo mundo, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, não existe um mais santo, menos santo. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós precisamos entender o poder da graça. Romanos 6, 23 diz lá, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha só, o dom gratuito não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Não tem a ver com o teu mérito, tem a ver com o Senhor. A salvação independe do que eu faço. A salvação, a única coisa que Deus espera de mim,
é um coração arrependido. E eu crer pela fé que Jesus morreu no meu lugar. Não é pelas boas obras que eu faço. Não tem a ver com o que eu faço no meu exterior, mas aquilo que eu reajo no meu interior. O Espírito Santo vem e ele apresenta para mim uma possibilidade de liberdade. E eu preciso tomar posse, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só que mesmo muitas pessoas tendo a possibilidade de tomar posse de uma nova vida, de uma vida plena com Jesus, continua ainda flertando com o mundo, com o pecado, continua ainda relativizando as suas atitudes, e não toma posse das bênçãos que é viver a eternidade hoje. Eu não preciso morrer fisicamente para viver eterno, eu sou eterno hoje, porque eu sou selado pelo Espírito Santo, Efésios 1,13, e eu já vivo a eternidade hoje. Eu estou ainda do lado de cada morte, é verdade. Eu tenho a natureza pecaminosa, é verdade. Eu tenho que ainda buscar santificação, ser santo diante de Deus, é verdade. Eu tenho lutas, é verdade, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tudo isso faz parte. Mas quando eu olho para a eternidade, a vida fica mais leve. Aí vem uma dificuldade financeira. Deus, eu estou aqui de passagem, né? Vamos resolver isso aqui? Só quero transbordar. E eu oro e Deus vem e age. Alguém fez mal para mim. Puxa, está jogando lixo em mim? Deixa eu te retribuir com flores, com rosas, com amor. Deixa eu rechear você de amor. Porque eu não caminho tomando decisões baseado ou reagindo a decisões dos outros. E eu vou começar a retribuir o mal com o bem a todo momento, porque eu não deixo ninguém definir as minhas atitudes, porque eu vivo a eternidade hoje. Eu estou adorando a Deus hoje, vai chegar um dia que eu vou estar adorando Ele aqui, e vou acordar adorando Ele lá, na presença de Deus do céu. Você tem vivido com essa convicção da vida eterna? Porque Romanos 10,9 diz lá, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Uma promessa. Confesse Jesus como seu Senhor, crê no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Promessa de salvação. Então, diante dessas premissas, eu quero trabalhar um texto com você, que fala dessa principal promessa. Abra sua Bíblia lá em João 5. João 5, do 22 ao 24. E aqui nós vamos trabalhar alguns princípios aqui, que trabalha essa dimensão do perdão dos pecados, essa dimensão de uma vida plena. Romanos 5, do 22 até o 24, o texto nos diz assim. Além disso, John 5, vamos lá, João 5, 22, além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É interessante porque o que o texto está dizendo, já passou da morte para a vida. Ele não está dizendo, vai passar da morte para a vida. Ele está dizendo, já passou da morte para a vida. Alguém já disse com muita propriedade que já falei aqui isso aqui, quem nasce uma vez morre duas vezes, mas quem nasce duas vezes morre uma vez. Passar da morte para a vida é experimentar o segundo nascimento, nascer fisicamente e nascer espiritualmente. E nós morreremos somente fisicamente, mas espiritualmente continuaremos vivos. Então o pecado afastou o homem de Deus,
E nós nascemos com uma natureza pecaminosa, que tenta nos afastar de Deus. Então, tenta nos afastar da palavra, tenta nos afastar da presença de Deus, tenta nos afastar daquilo que nos leva a viver uma vida plena. E eu preciso tomar posse dessa nova condição, dizendo, eu sou salvo, eu aceitei a Jesus, eu tomei posse do perdão dos meus pecados, e agora eu vivo a vida eterna. Tem algumas pessoas que perguntam, e está cada vez mais comum perguntarem isso, mas é possível perder a salvação? É possível, uma vez que você é salvo, você perdeu a salvação? Será que é possível? E aí, eu vou para a palavra e eu não consigo entender se é possível perder a salvação, porque quando nós somos selados com o Espírito Santo, genuinamente, não tem como isso acontecer. Agora tem muitas pessoas que são convencidas, e elas estão num contexto, com uma interação legal aqui, ser evangélico agora é bom, está na mídia, né? Tem uns pagodeiros aí que se tornaram evangélicos, daí viu que não dava muito dinheiro, voltaram para o pagode do mundo, né? E aí começou a ser conveniente. Mas eu quero te dizer que não é o ser evangélico que está numa igreja evangélica que vai gerar transformação. É uma entrega genuína, íntima, total, pessoal. E eu preciso tomar posse do perdão e viver essa nova vida. Quando nós vamos lá em Marcos, nós vemos ali, Marcos 10, 13, que Jesus fala, alguns traziam crianças para Jesus, para que eles tocassem nelas, mas os discípulos o repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado, ele disse, deixe-me vir as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus está falando de alguém, de crianças que são salvas, que já estão perdoadas ali, que a hora que tem a consciência, elas precisam tomar uma decisão, mas até a sua consciência já tem a salvação. Sabe, por isso que é um equívoco, e eu que venho da origem católica, e me perdoe se tem algum católico presente, mas aquela ideia de tem que batizar logo, se não pode morrer pagão, é uma balela, certo? Me perdoe, deixa eu usar um termo assim, é um equívoco teológico, não é uma balela, é um equívoco teológico, porque as crianças não têm um discernimento. Aceitar a Jesus requer consciência. E aí tem muitas pessoas que dizem, eu não aceito porque meu marido, a culpa é dele. Quem vai prestar conta diante do Senhor é você. A culpa é dela. Quem vai prestar conta é você. Eu preciso tomar posse do perdão. Mas aí algumas pessoas estão aqui frequentando, tudo certo. Alguém já viu aquele filme Deixados para Trás? Sabe que vai ter a volta de Jesus, né? Está anunciado, está profetizado na palavra. A volta de Jesus, Jesus vai buscar a sua igreja e vai fazer assim, ó. Pum! Imagine se ele voltasse hoje. E é muito interessante porque tem algumas situações que o pastor está lá, pum! A Bíblia cai. O pastor some. Mas tem algumas pessoas que ficam sentadas ali com a Bíblia na mão. Não, eu fiquei. Sabe? Se hoje Jesus voltasse assim, você ficaria na cadeira azul? Ou você estaria com o Pai? Você tem certeza da tua salvação? Você tomou posse do perdão dos pecados? Sabe, nós precisamos olhar, porque não é frequentar a igreja, não é estar num pequeno grupo, é uma decisão pessoal. 1 João está falando sobre o anticristo, olha só o que ele diz lá. Por isso sabemos que essa é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles eram dos nossos. Uau! É uma palavra difícil. Aí você vê tantas pessoas que já passaram por aqui. Passaram por aqui atrás do milagre. Oh, Deus fez um milagre na minha vida, agora eu vou voltar lá. E a bebida, tá. Eu não canto muito bem, não. Eu nem sei que tem uns ritmos assim. Mas sabe, tem pessoas que eles não largam do mundo. E eles vêm por uma conveniência. Eu quero desafiar cada um de vocês que estão aqui na internet.
Vamos assumir um compromisso real com Deus. Vamos viver uma vida plena. Vamos viver a eternidade aqui. Entregue a sua vida plenamente ao Senhor. Tome posse do perdão dos pecados. Decida viver como um verdadeiro discípulo. Decida viver uma vida transbordante. Caminhar com Jesus é maravilhoso. É uma montanha russa, mas é maravilhoso. Às vezes dá um frio na barriga. Você tem que confiar. E você não está vendo a rua na frente, mas você vai ter que dar o passo, porque Deus está falando, vá. E a hora que você dá o passo, aparece a rua embaixo dos teus pés, e Deus vai agindo, e Deus vai cuidando, e Deus vai direcionando a sua vida. Tem muita gente caminhando na autossuficiência, querendo fazer do seu jeito. É um caminho. Só que a frustração vem logo depois. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele já está no nosso futuro, porque Ele é onisciente. Ele está comigo porque é onipresente. O Espírito Santo está aqui, aonde eu for, aonde eu estiver. Se eu for no banheiro, Ele está lá comigo. Se eu for lá no Maracanã, ver o Flamengo ser campeão, Ele está lá comigo. Ô dó dos corintianos aí, né? Dos Fluminense. Mas aonde eu for, Ele está comigo por quê? Porque eu sou templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus. Entende? Agora, se eu não entendo isso, eu simplesmente vou caminhando na autossuficiência e vou perdendo a oportunidade de ser dirigido pelo Espírito Santo. Então, por isso que eu quero olhar para esse texto de João 5. E misericórdia, já passou 20 minutos, só tenho mais 10, 9. Tá bom, vamos lá. Confie no julgamento de Jesus. Esse é o primeiro desafio. João 5 diz ali, além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Sabe, aqui ele está falando do julgamento para a salvação. Mas eu quero ampliar um pouco. O que nós vemos com muita facilidade são pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos. Pessoas querendo ganhar no grito. Pessoas querendo ir todo momento pelo caminho do poder. Nós estamos indo, e eu falava isso agora na nossa classe de libertação, se você desistiu no meio do caminho, perdeu. Hoje encerramos. Foi bênção demais. Certo? Mas a todo momento, eu estou indo aqui, e chega um momento que eu tenho dois caminhos. Ir pelo caminho do poder, ou ir pelo caminho do amor. E pelo caminho do poder, eu vou querer fazer justiça, eu vou querer fazer com que as pessoas paguem por que elas fizeram para mim, eu vou querer não perdoar, eu vou querer fazer essa pessoa sofrer, porque eu estou sofrendo. E é o caminho da justiça, é o caminho do poder, e é uma decisão. Mas sabe, quando eu vivo a eternidade aqui, quando eu chego nessa encruzilhada, ao invés de ir pelo caminho do poder, eu vou pelo caminho do amor. Pelo caminho do amor, eu não deixo ninguém roubar a alegria do meu coração, porque eu decido refletir o amor para todo mundo. Para quem atravessar no meu caminho, para quem tentar me puxar o tapete, para quem tentar me prejudicar, porque eu não deixo ninguém definir os meus sentimentos, porque a alegria, o amor é uma virtude do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, eu decido viver e transbordar isso. Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, isso basta. Quando você não se perdoa, quando você não perdoa alguém que te magoou, você continuará escravo. Deixa que Jesus faça a justiça. João 8,34 diz lá, digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Deixar Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, fazer a justiça, nos tira um peso. Uau! Eu falo assim, Deus, isso aqui não é problema meu, não é problema meu, é problema do Senhor. Essa pessoa aqui encrencada. Sabe? Eu gosto muito de pegar pessoas que carregam lixo. E eu tenho falado assim, ó, tem algum lixo, joga em mim. Porque isso me aperfeiçoa. Então, se eu vou pegar tenho lá vários atendentes no mercado, eu quero pegar um encrenqueiro, né? O mais carrancudo, briguento, mal educado.
só para transbordar amor. Sabe, quando você torna isso um estilo de vida, tua vida fica muito mais leve e você consegue ser intencional em tudo. É Jesus que vai julgar. Eu decido viver a plenitude aqui. Eu decido desfrutar da presença de Deus aqui, totalmente. Isso aí não é ser hipócrita. Isso aí é você mudar teu lifestyle, teu estilo de vida. Então, será que você tem tentado fazer justiça com as próprias mãos? Você é o todo justiceiro na sua casa, na sua família. Todo mundo está errado, só você está certo. Você tem que dar a última palavra. Cuidado. Sua autossuficiência pode estar te destruindo. Destruindo teus relacionamentos. Destruindo o que Deus quer fazer na sua vida e o propósito de Deus para a sua vida. Quando eu entendo isso, fica tudo mais fácil. E o texto continua ali, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. E aqui, é extraordinário, busque conhecer e viver a palavra de Deus. Queridos, as promessas do Senhor estão aqui. Por que nós estamos estudando sobre promessas? Porque muitas pessoas não vivem as promessas porque não conhecem. E quando nós estamos aqui só instigando, não tem como pregar todas as promessas aqui, teria que ficar até, quantas? 2.000, 4.000, 5.000, aí vai. Imagine uma mensagem por semana. Talvez meu bisneto estivesse aqui, as promessas. Mas sabe, mas eu posso ler, eu posso diariamente conhecer e tomar posse das promessas do Senhor. Porque quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu vivo essa palavra, mais eu tenho as consequências abençoadas dela. Para viver as promessas eu preciso conhecer, e para conhecer eu preciso investir tempo de qualidade. João 8, 31, 32 diz lá, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ele estava dizendo aqui para discípulos que já tinham aceitado Jesus como Salvador. E ele diz, deixa essa orientação. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecerão a verdade vos libertará. É uma frase que está nos para-choques de caminhão. E às vezes está sendo negligenciada de entender a profundidade dessa verdade eterna. Jesus mesmo declarou aos discípulos que haviam reconhecido Ele como Senhor e Salvador, que tem uma verdade nessa palavra que liberta. Liberta da baixa estima, liberta da rejeição que você teve no seu passado, liberta do peso do pecado do seu aborto, liberta do peso do pecado do seu adultério, liberta do peso da rejeição que você rejeitou seus filhos, da rejeição com seus pais, liberta de todas as mazelas que você tem carregado do seu passado, e que hoje Deus está te confrontando, ao você parar de viver escravo dessas marcas negativas, e você tomar posse do perdão pleno do Senhor, para que você viva uma vida plena que Ele sonhou para você. Não existe filho preferido. O que existe são filhos que decidem desfrutar mais da presença do Pai, porque intencionalmente buscam mais a Ele. Talvez você está rejeitando buscar a presença dEle, porque você acha que Deus não te ama. Aonde Deus estava quando isso aconteceu? Eu quero te dizer, Deus estava no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, pronto para te amar sacrificialmente. Ele já te ama sacrificialmente, mas pronto para você tomar posse desse amor sacrificial. Pare de caminhar na autossuficiência. Se entregue a viver plenitude. Sabe, nós precisamos olhar para o nosso coração. Tiago 1, 22 lá diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Praticantes e não ouvintes. E ele continua, aquele que ouve a palavra, mas que não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho
e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que eu fizer. Você quer ser feliz? Tem uma promessa de felicidade. É só viver e praticar a palavra. É só viver e praticar a palavra. Você é insuportável? Eu tenho algumas pessoas que eu estou ficando insuportável. Porque eu chegar às 7 horas da manhã gritando, brincando com todo mundo, feliz da vida, e tem gente que está acordando ainda com as remelas caindo do olho. Eles acham que eu sou esquisito. Eu acho. Ontem estava ali numa sala, estava uma reunião lá. O vice-presidente da igreja, o pastor Silvado, mais um monte de gente. E aí vem o vice-presidente, eu chego cantando, gritando. E aí, pastor, estamos em reunião aqui. Me perdoa aí, meu irmão. Daí chega o irmão lá dentro, lá, é o legendário. Legendário, você é alegre assim. Daí o pastor Silvado falou, não, meu irmão, deixa eu corrigir. Ele sempre foi barulhento. E eu nem sabia que eu era tão barulhento assim. Mas acho que eu devo ser. Sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo de Deus aqui não me capacita a ficar quieto. Eu preciso transbordar alegria, porque a alegria do Senhor é algo insuportável, e eu preciso jogar para fora. Eu não consigo segurar, porque a alegria do Senhor, a palavra fala sobre isso, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só tenho buscado cada vez mais a presença de Deus em intimidade com o Espírito Santo, que me leva a viver a alegria, independente das circunstâncias. Você está em luta, se alegre. Tiago 1 vai falar, tenho motivo de grande alegria o fato de passar por provações, porque as provações aperfeiçoam a sua fé. Nós precisamos entender a palavra e viver a palavra. Pode me chamar de hipócrita, não tem problema não. Mas eu peço a Deus que nunca retire de mim a alegria que Ele tem dado no meu coração. Que tem a ver com, não tem a ver com maturidade espiritual, tem a ver com entrega. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu peço a Deus que me ajude a entregar cada vez mais para Ele. Talvez você vai ter que orar. Deus me ajude, porque eu não sou capaz de entregar plenamente. E por isso que eu quero fechar dizendo, confie plenamente em Jesus, caminhe por convicção, porque Ele fala, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu posso ouvir e não crer, pois se o meu coração está cheio de marcas que impedem que eu tome posse da palavra, eu continuo caminhando como escravo. A visão de paternidade pode simplesmente neutralizar o seu relacionamento com o Pai Eterno. 1 João 5:11 diz lá, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus e pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade que nos ouve. Eu quero desafiar você hoje a tomar posse dessa promessa, do perdão dos pecados e da vida plena prometida pelo Senhor. Romanos 8:31 diz lá, se Deus é por nós, quem será contra nós? No versículo 39 do capítulo 8 diz lá, nada nos separará do amor de Deus. Nada, nada, nada.
João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Lucas 18:27, o que é impossível para o homem é possível para Deus. E aí, como é que você tem vivido? Livre ou escravo? Perdoado ou acusado? Como você tem vivido? Como criatura ou filho e filha de Deus? Você pode fechar seus olhos? Essa promessa de salvação, ela é linda, porque é a maior demonstração de amor já visto na história da humanidade. Não existe nenhum outro ato de amor que se iguale à entrega de Jesus pela minha vida e pela sua vida. Talvez você está aqui hoje e você está vivendo longe de Deus. Talvez você está vivendo como alguém que tem uma interação com Deus. Eu quero hoje colocar o desafio para que você viva a intimidade. Por isso que eu quero dar a oportunidade de você entregar a sua vida hoje a Ele, de você tomar posse do perdão dos pecados, e você tomar posse da vida eterna, que é de graça, mas não foi barato, porque foi pago com aquele sangue derramado na cruz. Se você está aqui hoje, você nunca entregou sua vida ao Senhor, eu quero desafiar você a fazer uma oração aí. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecador. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador. Eu quero tomar posse das promessas do perdão dos meus pecados. Eu quero tomar posse da vida eterna que o Senhor prometeu e se entregou naquela cruz para que eu pudesse ter a vida eterna. Eu entrego minha vida em Tuas mãos, ó Deus. Eu entrego meu coração ao Senhor, em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa. Você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez oração de entrega nessa noite, levante a sua mão aí, onde você está, bem alto. Graças a Deus aqui no meio, graças a Deus. Quem mais? Hoje está entregando, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém aqui está entregando a vida ao Senhor hoje? Mais alguém? Graças a Deus, já vi você ali no meio. Aqui à minha esquerda, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais aqui está entregando a vida ao Senhor? Aqui no meio, graças a Deus, louvado seja. Quem mais? O Espírito Santo está falando no teu coração. Levante a sua mão. De repente você está aqui hoje, está se reconciliando com Deus, retornando aos braços de Jesus. Você estava distante. Levante a sua mão também, eu quero orar pela sua vida. Se Deus está tocando no teu coração, você está retornando hoje a comunhão com o Senhor. Levante a sua mão. Tem alguém aqui? Vamos ficar de pé. Você que levantou a sua mão, chega aqui na frente. Chega aqui na frente, eu quero te dar um abraço. Nós vamos estar cantando esse cântico. Vem aqui na frente, eu quero te dar um abraço aqui. E nós vamos orar por você. Pode chegar. Pode chegar. Deus é maravilhoso. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu
maravilhoso. Tem algumas pessoas que levantaram a mão e não vieram aqui à frente, não quiseram dar um abraço. Eu quero te desafiar depois. Fala comigo aqui. Deus tem planos lindos. E quando nós colocamos o comando da nossa vida nas mãos do Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Vamos orar, feche seus olhos. Deus amado, muito obrigado. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, refletirmos sobre as promessas de salvação, as promessas de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã que hoje tomaram uma decisão. Sabemos que tem decisão de entrega, de reconciliação com o Senhor. Grandes coisas estão por vir. E eu sei, ó Deus, e eu tenho convicção porque a palavra do Senhor nos afirma que o melhor lugar para estarmos é debaixo da vontade do Senhor, porque o Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados de acordo com o propósito do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Espírito Santo do Senhor tocou os corações nessa noite. E nós temos vidas aqui que foram entregues, vidas que reconciliaram. E existe um tempo inaugurado na vida desses irmãos e dessas famílias. Abençoa, Deus, confirma no coração. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelas bênçãos especiais do Senhor. Nós louvamos e adoramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Adora o Senhor.